Então, pessoal, tinha pintado uma notícia aí de que o Memphis Depay tava acertado com o Flamengo, tava querendo vir pro Flamengo, só que não deu certo, acabou vindo pro Corinthians antes, tá? E aí, antes ele vir pro Corinthians. Então a gente vai ver aqui a notícia, tá bom? Então eu quero que você, inclusive, comente sua opinião, beleza? Vamos lá. E aí eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos aqui interessantes, cara, entre Corinthians e Flamengo. Foco no Corinthians. Staff de Memphis nega que tenha negociado com qualquer clube brasileiro antes do Corinthians. E aqui eu vou ler a notícia completa pra vocês, tá? Pra vocês entenderem aí. Ó, staff de Memphis Depay negou que a prioridade do jogador holandês era o Flamengo, antes de ter assinado o vínculo com o Corinthians, e que o contrato com o clube do Parque São Jorge havia se originado de uma intermediação. A indagação veio à tona após o empresário Frederico Carvalho cobrar em público uma comissão pelo negócio e dizer que o camisa 10 do Timão tinha a equipe carioca em mente antes de assinar com o clube do Parque São Jorge. Abre aspas aqui para esse empresário, né? Não, aqui no caso é o staff do Memphis, tá? No último verão, setembro, quando o Memphis Depay chegou ao Corinthians, Memphis Depay não solicitou nem autorizou qualquer intermediário ou representante a iniciar negociações com qualquer clube do Brasil. A equipe de assessores de Memphis foi contatada diretamente por diretores do Corinthians, o que levou às conversas diretas, negociações e à conclusão positiva de um contrato entre as partes. Não houve qualquer negociação com outro clube brasileiro, disse a equipe de Memphis em entrevista ao Lance. Dia 28 de maio, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Frederico Carvalho se colocou a público como um dos intermediadores da contratação de Memphis Depay pelo Corinthians. Na ocasião, o Cartola pediu 8 milhões do clube alvinegro. Segundo o próprio, ele tratava de intermediar o contrato do holandês com o Flamengo, mas foi abordado pelo Timão, que conseguiu reverter a situação, pois os cariocas acharam as cifras salariais do craque muito altas. Abre aspas. Eles, staff do Memphis, tinham mais segurança no Flamengo. Era uma questão financeira e esportiva. O Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga desde que veio jogar a Copa do Mundo no Brasil. Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do clube, ativo na época da negociação, também rebateu a fala do empresário. De acordo com o ex-dirigente, o contato inicial do Corinthians pelo jogador foi feito por e-mail para Sebastiano Leduri, o agente de Memphis, que inclusive demonstrou surpresa pelo interesse inédito de um clube brasileiro. Aqui, ó. O fato é que a negociação em relação ao Memphis foi iniciada por mim e pelo Pedro Silveira, diretor financeiro. Foi ali e depois nós contratamos o Fabinho, o presidente Augusto Melo. Contatamos, né? Desculpa. Foi isso que aconteceu de fato. Em momento algum, nós procuramos ou fomos procurados por essa pessoa de nome Frederico Carvalho. Inclusive, a comunicação nossa inicial feita com o advogado e agente do Memphis, que é o Sebastião Leduri, foi realizada a primeira contata através de uma correspondência eletrônica por e-mail. Concluiu Cascone também entrevista ao Lance. Vale lembrar que a negociação do Corinthians com o Memphis foi possível graças ao aporte financeiro de patrocinador Master, a casa aposta Esporte da Sorte, que desembolsou 57 milhões para a contratação de um jogador midiático. Aí, falando aqui do Memphis Depay, na data FIFA que tá indo muito bem, né? Enfim. E aí, cara, alguns comentários aqui sobre isso, ó. Flamenguistas querem Garro, querem Yuri, querem Memphis. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Nesse caso, eu vi sim essa repercussão e tudo mais. E aí, em vários momentos em que o Corinthians é colocado ali em negociação com o Flamengo, o jogador do Corinthians, do Flamengo vai jogar no Corinthians. Aí eu vejo os comentários cínicos dizendo o seguinte: ou esquecidos, né? Os caras que esquecem. Os flamenguistas de 2019 pra cá. O Corinthians sonha em ser o Flamengo. O Flamengo, como diz o Kroos. O Corinthians sonha em ser o Flamengo. Eu acredito mais nessa frase aqui. O sonho do Flamengo é ser Corinthians. E aí, eles esquecem disso aqui, ó. Por exemplo, o time de 2013 do Flamengo era isso aqui, cara. Não é o Corinthians, não é montagem, tá? Felipe, Chicão, André Santos, o Wallace, Elias e o técnico era o Mano Menezes. Depois, em 2015, o Flamengo contratou essa dupla aqui, ó. Fora o Tite, fora o Vitor Pereira. Quem mais, pessoal? A gente pode aí passar o dia inteiro listando jogadores eu penso, por exemplo, o Carille, quando eu tava no auge no Corinthians.
O Carille, o Flamengo se interessou até a época que o André Sanches falou, não, duvido, né? Eles tiraram o Carille daqui, eu duvido, porque o Carille estava em alta no Corinthians. Acho que era 2017, 2018. 2017, acredito. Não sei. Não, 2018 que foi quando o André chegou, né? Então foi 2018 que viu a oportunidade. Foi esse o Carille para a Arábia. Então os caras esquecem quem que é o olho grande nessa história aí. Quem que é o invejoso. Tá aí a história mostrando. Os flamenguistas querem ser o Corinthians sempre. Sempre quis, não, só não admitem. O Flamengo quer Memphis, Garro, Yuri e o Poropopó. Até o Poropopó. Tá, pessoal? O Flamengo sempre querendo aparecer, Memphis é Corinthians. Nesse caso aqui, foi o empresário que falou, não foi o Flamengo, né? Não foi, enfim. Mas eu tô contextualizando aqui todo um histórico. Todo um histórico que a gente tá cansado de ver. Sempre que pinta a oportunidade, os caras ou tentam tirar um jogador do Corinthians ou tentam crescer pra cima do Corinthians e aí esquecem do passado recente, né? Que além de saco de pancada do Corinthians, quando eles estavam no normal deles, no modo normal, e o Corinthians teve aquele momento de lucidez administrativa, né? De realmente levar o clube a sério, o Corinthians cansou de bater no Flamengo em casa e fora, tá? Mas hoje, na cabeça deles, nós somos fregueses históricos porque eles são esquecidos, tá? Eles nem lembram como é que era o Flamengo antes de 2019, eles nem lembram, tá? Por falar em Memphis Depay, tem uma estatística interessante, cara. Artilharia da Holanda de todos os tempos. Isso aqui não é pouca coisa não, cara. A gente tá falando da Holanda, tá? Que sempre teve grandes jogadores. Pode até não ter vencido Copa do Mundo, pode não ser das top, seleções tops, mas sempre tiveram jogadores assim espetaculares, ó. Robben, Bergkamp, Kluivert, né? Kluivert, enfim. Memphis, Van Persie, Van Nistelrooy, cara, Van Nistelrooy. Cruyff, Sneijder, tem uns aqui que eu não conheço, tá? E o Memphis tá com 48 gols aqui, cara. Ele só tem 30 anos, né? 30, 31 anos. 31, né? Então o Van Persie, acho que já se aposentou já, tem 50. Então falta só mais 2 gols pra se igualar, 3 pra passar. Estatística aqui. Ah, mas o Corinthians não faz gol, o pessoal comparando o nosso elenco com a seleção holandesa. O meio campo do Corinthians é Maicon. Não, quando o Memphis, ele desde que chegou no Corinthians, não é muito fazer gol mesmo, não. Nem quando tava na boa fase, tá? Fazia muitos gols, assim. Era mais o Yuri. E o time variava bastante quem fazia gol. Mas isso não era o problema, né? A gente não via isso como problema, porque no todo ele jogava muito bem. O ataque se entendia muito bem. Se entendia. O verbo não se entende mais. Né, por uma série de questões que eu posso até trazer aqui nos próximos vídeos. Uma opinião um pouco mais forte sobre coisas que foram feitas, coisas que foram faladas que atrapalharam o Corinthians para estar na situação que está hoje. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.